Uma morte violenta foi registrada hoje de manhã em Matinhos. Uma mãe foi morta na frente dos 2 filhos em casa. O assassino na fuga disparou um tiro na própria perna, capotou o carro em que estava e morreu logo em seguida, a princípio por conta do ferimento de bala que causou em si próprio. Por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a um acidente no bairro Tabuleiro, em Matinhos. Um veículo que bateu violentamente contra uma árvore e capotou. Moradores gravaram os momentos após o acidente. Meu Deus do céu, o cara tá com 2 pistolas na mão aí. Passo feio aqui, hein? Frente de casa aqui, ó. Os moradores foram para a rua ajudar o motorista, mas recuaram ao ver que o mesmo estava portando 2 pistolas nas mãos. Este homem que estava neste veículo branco, um HB20 sedã, em alta velocidade passando aqui pelo local. Ele teria colidido contra uma árvore, capotado o veículo por aqui. Assim que os moradores aqui da região viram toda essa situação, saíram para a rua para acompanhar o que estava acontecendo. E viram o homem saindo de dentro deste veículo, muito ferido, com muito sangue no corpo e também com 2 pistolas em suas mãos. O homem acabou ficando aqui, onde a gente vê inclusive um pedaço de pano ainda que foi utilizado para tentar estancar o sangue dessa vítima. E foi exatamente aqui que ele ficou com as 2 armas ao lado, até a chegada das equipes da Polícia Militar e também equipes do SAMU, que levaram este homem até o hospital. Mas, infelizmente, ele veio a óbito antes mesmo de chegar na unidade hospitalar. A Polícia Civil e a Polícia Científica continuam ali ao lado do veículo, tentando descobrir o que de fato aconteceu. Se esse homem morreu em decorrência do acidente de trânsito ou então se ele havia sido baleado momentos antes, na primeira situação, que pode ser inclusive o início desta ocorrência, registrada na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Matinhos. O primeiro ato da ocorrência atendida pelas autoridades policiais aconteceu na Rua Lapa, no mesmo bairro. Local este onde o motorista do carro estava minutos antes de se envolver no acidente de trânsito. Após o acidente de trânsito na Rua Realeza, as equipes da Polícia Militar receberam informações de que o homem teria saído de uma residência aqui na Rua Lapa, cerca de 1 quilômetro do local da primeira situação que a gente conta nessa reportagem. Foi então neste sobrado, aqui na Rua Lapa, onde as equipes da Polícia Militar encontraram em um quarto 2 crianças e no outro quarto uma mulher que já estava sem vida, com um disparo de arma de fogo na região da nuca. Segundo informações que chegam às equipes da Polícia Civil, o homem que morreu durante aquele acidente de trânsito teria passado aqui nessa residência e teria inclusive discutido com essa mulher. E após a situação por aqui, ele saiu do local em alta velocidade, quando então acabou capotando o veículo. A poucas quadras daqui houve um capotamento, esse cidadão saiu do veículo alvejado por arma de fogo na região da coxa e logo ele veio a desfalecer ali e acabou morrendo no caminho para o hospital. Ele saiu de fato com 2 armas em punho, apontando para os moradores que estavam ali, mostrando que estava realmente desnorteado. Tivemos informação em seguida que esse cidadão teria saído dessa casa na Rua Lapa e viemos até aqui. A casa estava toda aberta, a gente entrou para verificar qual que era a situação, o que estava acontecendo, se tinha alguém lá dentro da casa. E daí a gente constatou que tinha uma senhora lá dentro morta e num quarto ao lado os 2 filhos que estavam dormindo naquele momento. A informação de que o homem morto no acidente estava na residência onde a mulher foi encontrada morta foi confirmada pela Polícia Civil. Nós estamos apurando aí as circunstâncias, por enquanto não dá para falar mais nada, porque eu disse que a situação está ocorrendo, então não tem como falar mais nada no momento, né? Foi apreendido 2 armas de fogo até o momento, e, enfim, pode ser que a gente encontre mais coisas na casa, só após a perícia que podemos aí fazer uma busca mais minuciosa para ver se tem mais alguma arma, enfim, mais algum detalhe lá dentro do imóvel que possa colaborar com a investigação. O veículo envolvido na ocorrência estava com placas da cidade de Londrina, no nome de uma empresa. Os policiais civis constataram que tratava-se de um carro clonado. O que ocorre é que informações preliminares dão conta de que no acidente ele acabou se alvejando. Então a princípio foi um disparo acidental que ele deu na própria coxa no acidente, no capotamento. Isso que culminou na morte dele.
Testemunhas relataram à polícia que o homem teria discutido com a mulher dentro da residência. No momento da discussão, ele teria quebrado o celular da vítima, que foi posteriormente encontrada morta, com ferimento de um único tiro na região da nuca. Os corpos de Jaqueline Cristina Matias, de 36 anos, e Anderson Soares Machado, de 38, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil segue investigando o caso. Que grande tragédia. Você imagina para essas crianças, né? No quarto ao lado, onde a mãe foi alvejada por esse homem, que ainda a gente não sabe qual era a ligação exata entre os dois. A princípio falou-se que era um casal. Depois chegou a informação de que eles não eram um casal de fato. Mas, até por indícios dele ter quebrado o celular dela, a gente segue ainda acompanhando para saber o que de fato eles tinham, qual era a ligação de um com o outro. E quando a gente vê essas situações de celular sendo quebrado, leva a gente a entender, ninguém está dizendo que é isso de fato, de que poderia ter algum tipo de relacionamento. Até as crianças, ao que me consta do que foi levantado no local, já tinham visto esse homem, ao qual chamavam de tio, outras vezes na residência. Então a gente não sabe se havia algum tipo de relacionamento amoroso entre os dois ou que de fato eles tinham entre si. A gente segue acompanhando o caso com toda certeza para tentar elucidar essa situação, que é uma loucura, se você parar para analisar. O cara entra na residência, mata a mulher com 2 crianças dentro de casa, depois sai da casa em alta velocidade, dispara na própria perna, muito provavelmente pegou uma veia, por exemplo, a veia femoral, que é importantíssima para o nosso corpo humano, e ali ele sangrou demais, capotou o carro nessa confusão toda ali, apesar de ter sido bem próximo da residência onde ele cometeu o homicídio ali no início, que ainda a gente não sabe se pode ser qualificado como feminicídio, né? Porque a gente não sabe ainda se tem essa relação amorosa entre os dois. Sai do carro com 2 pistolas nas mãos. Logo ao lado ali, ele já não consegue mais se manter, cai, portanto, e como o policial disse, o que levou à morte não foi o capotamento, não foi um ferimento causado pelo capotamento, e sim o tiro que ele deu na própria perna, naquela confusão toda. Hoje à tarde a gente comentava na redação com relação a esse caso, e a gente chegou à conclusão de que é um karma, né? O cara vai lá, matou a mulher, e já teve ali a resposta de cima, com relação a isso, né? Se envolvendo nesse acidente. Claro, isso tudo é coisa que a gente comenta extraoficialmente, é coisa que a gente, como espectador, enxerga, né? Bom, seguinte, eu vou lá para fora agora, vou conversar com o repórter Augusto César, que já está pronto aqui para conversar conosco. Ele que está atualizando todo esse caso aí para a gente também, né, Augusto? Não sei se a investigação já andou mais um pouco. O que é que você traz para a gente agora? Boa noite mais uma vez para você. Olá, Rafa, novamente boa noite para você, a vocês que nos acompanham no Litoral Urgente. Como você bem falou, Rafa, é um caso bastante complexo e que precisou aí de uma linha muito concentrada de investigação aí por parte das equipes policiais. Como você já bem ressaltou também, teve ali o acidente, na sequência, no decorrer das investigações, foi possível constatar que o endereço, né, deste homem, lá no endereço havia esta mulher que seria sua companheira, né, suposta companheira, e por lá ela estava em óbito. Então, toda essa investigação ainda está acontecendo por parte da Polícia Civil, que inclusive neste momento está ouvindo alguns familiares da moça, né, que teve aí a sua vida tirada, aparentemente por este rapaz, ao que tudo indica, com um tiro aí na nuca. Então esse processo de investigação ainda está acontecendo. Os delegados responsáveis pelo caso estão ouvindo essas pessoas, né, os familiares aí da Jaqueline Cristina Matias Leite, de 35 anos, também ali todas as pessoas que porventura tenham ouvido algum disparo, alguma situação nesse sentido, para tentar traçar ali outras linhas de investigação a respeito deste caso, que ainda está sendo acompanhado aí de perto pelas equipes policiais. Não temos ainda muitas novidades sobre este caso, tendo em vista que essas pessoas ainda estão sendo ouvidas, e a nossa equipe segue por aqui, inclusive iria entrar ao vivo com o delegado aqui responsável pelo caso, mas por conta dessas pessoas que acabaram chegando aqui na delegacia, precisou parar ali de nos atender, enfim, e para ouvir essas pessoas, para de repente ali
ter alguma novidade, algo nesse sentido que possa levar aí ao fechamento, né, deste inquérito policial pela morte desta mulher e também deste homem que acabou efetuando esse disparo contra a própria perna ali, causando todo este acidente e também perdendo a vida. Inclusive o carro está aqui no pátio da Polícia Civil com a frente completamente destruída, Rafa. Tá certo, Augusto. Obrigado. Bom, você vai acompanhar ainda o delegado, acredito, mais um pouco aí, vai gravar com ele e amanhã na nossa programação a gente acompanha então a fala do delegado responsável pelo caso para atualizar aí toda a situação para a gente, então, como é que está a investigação. Augusto, obrigado mais uma vez, bom trabalho para você aí.